E aí, gurizada, tranquilidade? Bom vocês aqui de novo. Vocês guerrilheiros que chegaram até o terceiro vídeo, terceira parte. Sejam todos bem-vindos, então, a esse último pedacinho da nossa série sobre introdução à filosofia, introdução à leitura de filosofia, introdução a textos filosóficos. Nosso primeiro exercício aqui foi uma leitura de um texto do Platão que se chama Apologia de Sócrates. A gente já viu duas partes, essa é a terceira parte. As últimas 10 páginas, então, desse textinho. Textinho não, né? Na verdade, um grande clássico da história do pensamento filosófico ocidental, cheio de coisas para a gente explorar, e aí a gente está fazendo uma leitura introdutória, uma primeira leitura, uma varredura, um reconhecimento, para depois a gente alçar voos mais altos com outros textos mais adiante. Então vamos lá, gurizada, olha só. Nossas últimas 10 páginas vão falar sobre. A gente terminou falando da última vez, a gente terminou falando sobre quem perderia mais com a condenação do Sócrates, e o Sócrates disse que quem perderia mais com a condenação era a cidade, não ele. E aí ele vai dizer o seguinte, né? O Sócrates ele tem uma intuição, um daimonion, a gente já falou sobre isso, né? O Sócrates ele é um camarada meio intuitivo, então ele meio que tem essa consciência forte que conversa com ele, né? Essa autoconsciência, né? E aí ele diz que desde a infância ele tem isso e que esse daimonion dele está sempre impedindo ele de ir pro lado errado, vamos dizer assim, né? Sempre está impedindo ele de meter os pés pelas mãos, assim, né? Então ele é uma espécie de prudência, assim, é um elemento de prudência, assim, né? Que impede ele de fazer coisas ao invés de sugerir que ele faça. Então é mais um elemento de precaução. E esse daimonion ele alertou, tem alertado Sócrates ao longo da vida para que ele não se envolva com a questão política propriamente dita, com que ele não se candidate a cargos, não se envolva com essa parte política pública mesmo, assim, né, no sentido de ocupar cargos públicos e de almejar carreira política ou militar, né, alguma coisa nesse sentido assim. E aí ele prefere fazer então por sugestão, né, dessa intuição, que ele faça o boca a boca, que ele faça a política, mas a política no sentido do tete a tete, assim, né, de conversar com as pessoas sempre, né, ao invés de fazer essa política no sentido mais amplo, assim, né, de ocupar cargos e tudo. E aí isso já está na página 17, ali por cima, né, que ele vai fazer o boca a boca por estratégia, num certo sentido, né, que ele diz que quem busca a justiça, né, quem está em busca da justiça propriamente dita, deve proceder dessa forma porque se tu te envolver com a política no sentido mais amplo, de ocupar cargos, tu vai ter que te submeter a coisas não tão justas. É estranho isso, né? Mas que a política institucional, ela constantemente é injusta, é a sugestão que parece aqui, né? E que se tu quiser permanecer fiel à justiça, tu precisa permanecer fiel a ti mesmo, né? E não abrir mão de determinadas convicções e ações, que no caso do envolvimento do indivíduo na política pública, ele vai ter que fazer essas concessões. E aí o Sócrates, para não fazer isso, então ele fica nessa coisa da boca pequena, né? Não que ele tivesse medo da morte, alguma coisa, né? De ser morto pelas suas convicções como agente público, mas que ele não ia durar muito na vida pública por conta digamos assim, da sua devoção à justiça, né? E aí no parágrafo primeiro dessa página 17, ele vai contar que ele nunca, no parágrafo segundo, né, ele vai dizer que ele nunca exerceu qualquer cargo público, desenvolvendo um pouco essa questão, né? Embora ele tenha feito parte do conselho, né, durante um momento ali da vida dele, e durante esse momento em que ele participou do conselho, ele poderia ter feito algumas coisas não tão justas, né? Depois ali a gente a gente pode detalhar isso aqui, é uma questão mais histórica ali, né? Mas por conta dele ter participado desse conselho, ele teve que participar de uma espécie de julgamento, né? De um problema de guerra que teve lá com os mortos de guerra, né? E com a questão do sepultamento dessas pessoas e tal. E aí ele poderia ter feito algumas
opções não tão justas, né, não tão de acordo com a legislação, e, e aí ele diz o seguinte, né, embora quando parte do conselho tenha corrido perigo de ser preso, porque ele não quis fazer o que estavam sugerindo que ele fizesse, ele preferiu ficar cumprindo fielmente a lei ao lado da justiça, sem ter medo de prisão ou medo da morte. Essa rápida passagem dele pela esfera pública, vamos dizer assim, né, como membro do conselho, já foi suficiente para ele meio que se desentender um pouco ali com as decisões do conselho, que estavam meio que metendo os pés pelas mãos, meio que torcendo a lei por alguma conveniência ali, e ele disse que não faria parte disso, né, de alguma forma ele, né, se manteve fiel à lei ao invés de fazer coisas contrárias, né, mesmo correndo o risco de ser morto ou de ser preso. Aí no parágrafo 3, ele vai dar outros exemplos de situações em que ele preferiu não cometer injustiça ou impiedade, e ainda que ele corresse riscos dessa natureza que a gente está conversando aqui, né? Então, em várias ocasiões, assim, ele vai dizer que ele teve a oportunidade de fazer isso, né? De ir contra as suas convicções de justiça, e ele não fez. Então, no parágrafo 13, ele dá outros exemplos de situações em que preferiu não cometer injustiça ou impiedade, ainda que ele corresse riscos. E aí, na página 18, no parágrafo 1 ali da página 18, ele diz assim, né? Que ele nunca foi mestre, nunca foi sofista, nunca foi tutor de ninguém em especial. Né? Ele nunca teve nenhum aluno particular, assim, né, que ele se dedicasse especificamente, ou que ele recebesse por essa tutoria, né? Por essa espécie de mentoria, assim. E ele sempre falou a mesma coisa e sempre procedeu da mesma forma com todas as pessoas, sendo rico, sendo pobre, sendo novo, sendo velho, sendo, né, independente. E aí no parágrafo 2, ele reafirma a determinação divina de dialogar, né, com as pessoas. Que ele, assim, ele não vai abrir mão disso, né? É um dever, é como se ele tivesse se transformado numa espécie de sacerdote de Apolo, né? Uma espécie de servo do deus Apolo, porque essa atividade da interrogação, do diálogo, ela é meio que uma constante na vida dele, porque ele está sempre em busca do conhecimento, da sabedoria, e ele está sempre, assim, demonstrando, né, nas pessoas que o saber suposto ele é sempre um não saber, um saber limitado, né? Mas que o diálogo ele tá sempre, ele é uma constante, né, na vida dele. Ele sempre vai dialogar por determinação divina e nos limites da justiça e sem prejudicar ninguém. Se houvesse alguém prejudicado, e aí tem uma parte aqui na defesa, né, no discurso ali, no monólogo que ele está falando, né, se houvesse alguém que tivesse sido prejudicado por ele, porque, né, ao longo dos anos, assim, se ele prejudicou alguém há muito tempo atrás, essa pessoa já deveria ter amadurecido e se dado conta de que ela foi prejudicada por Sócrates em algum momento do passado, e ela poderia, naquele momento ali do julgamento, levantar a mão e dizer, me senti prejudicado. Na época eu não reconheci que tivesse sendo prejudicado, mas agora, uma vez que o tempo passou, que eu amadureci, que eu tenho uma visão, né, de perspectiva, me dou conta de que fui prejudicado, mas isso não acontece. Nem os jovens que estão ali, nem os velhos que foram já participantes de diálogos, conviveram com Sócrates ao longo do tempo, né? Se houvesse alguém prejudicado, estaria ali, né? Jovem, velho, a reclamar do prejuízo. Mas não há só um, né? E aí o Sócrates ele vai listar uma série de nomes de pessoas que estão ali presentes e pessoas que não estão ali presentes, mas que os parentes, os pais, os tios, os irmãos estão ali presentes, né? E aí ele meio que chama essas pessoas para dizerem: vem cá, né, se eu prejudiquei alguém, né, alguém que está aqui, ou algum conhecido de vocês que está aqui, falem, né? E ninguém fala nada, né? Porque isso não existe. Na página 19, ele meio que conclui ali no parágrafo 1º, né, da página 19, ele vai concluir e vai dizer, a defesa é essa mesma, é isso aí, né? Não tem ninguém aqui para me atestar o prejuízo assim que eu tenha causado, né?
É mais uma questão dos fatos que a gente vê, né? As testemunhas estão aí. E aí ele diz o seguinte, né? Ele não vai fazer uma cena, né? Ele não vai fazer um espetáculo de implorar, assim, né? De um dramalhão, assim, se ajoelhar e chorar e pedir piedade e chamar os parentes e chamar os filhos e chamar a mulher para fazer cena, para fazer drama, para pedir, para implorar, para ele ser absolvido, porque ele é inocente, porque não sei o quê, né? E ele diz que ele não vai fazer isso, né? E aí ele não vai fazer cena, não vai chorar, não vai implorar, não vai trazer os filhos, não vai tentar comover ninguém. Ele vai dizer que isso não pega bem para um camarada de 70 anos que se dê o mínimo respeito, que tem o mínimo de hombridade, que tem o mínimo de honra, de sensatez, assim, né? De certeza da sua posição, assim. Eu acho isso muito legal, né? Assim, na hora do vamos ver, na hora do julgamento, as pessoas se derretem, assim, né? Vira umas manteiga derretida, assim, fazendo propostas, né? Para os julgadores, assim, tipo, quer ser meu ministro? Me absolve? Enfim, entendedores entenderão. E aí tá, né, na página 20, tem uma parte aqui que não vai pegar bem pro pessoal do mundo contemporâneo, porque ele vai dizer assim, né, esses que fazem essa choradeira, esse mimimi, assim, esses em nada diferem das mulheres, que fazem dramas lamurientos. Enfim, questões cronológicas, questões desse esse machismo heróico, né, do passado, né, enfim. Estoicismo, machismo, heroísmo, essas coisas todas que a gente já sabe hoje em dia como se construiu ao longo do tempo. Né? Ele diz assim, né, na página 20, no parágrafo 1, ele vai dizer ali, né, Sócrates ele não vai pedir, essa parte é interessante, né, ele não vai pedir uma absolvição, depois do machismo básico, né, ele não vai pedir uma absolvição porque o juiz não tem que dar nada, segundo o que ele está dizendo, né. O juiz ele não faz um favor, ele não atende um pedido. Na real, o juiz ele tem que avaliar e julgar justamente de acordo com os fatos. Ele não tem que se comover com nenhuma lamúria, com nenhum ataque de histeria, nada disso, assim, né? Então, o juiz ele não dá nada, mas ele julga segundo as leis, né? E aí o Sócrates diz que ele não vai pedir nada, mas que ele vai informar e argumentar e apresentar os fatos, nada mais do que isso. E que ele não vai fazer nenhuma encenação, nenhum tipinho, nem mimimi, né? E tal. Que ele não vai suplicar nada. E aí a gente tem a parte que agora começa no segundo parágrafo, que é nessa segunda parte que chama análise da votação. E aí a análise da votação ela é basicamente o seguinte, né? Que ele vai dizer que o resultado, porque ele foi condenado, né? O resultado da condenação não é uma surpresa, ele já disse isso lá no início, né, que ele não tinha ilusões a respeito da condenação, que não é uma surpresa, então, o resultado, mas que a surpresa foi só a diferença de votos a favor da condenação, que foi uma pequena diferença, que ele disse que foi uma diferença de apenas 30 votos. E que ele achava que a diferença ia ser maior a favor da condenação dele. Mas que foi isso, né? Que basicamente foi uma diferença de 30 votos. Então foi uma diferença bem pequena. E aí começa na página 21 uma partezinha que se chama discussão das penas. E aí ele vai falar que na real o que ele merece mesmo é ser sustentado no Pritaneu. O Pritaneu é esse lugar onde os atletas, né, os que são vencedores das Olimpíadas, né, eles ficam lá sendo sustentados pro resto da vida por conta de terem sido campeões, né? Por conta dos serviços prestados à cidade, vamos pensar assim, né? Uma espécie de ironia, né? E aí quando ele propõe essa pena aí na real, depois os caras não tem como não condenar ele mesmo à morte. E aí ele vai dizer, né? O Sócrates, né? Que tentou convencer cada indivíduo, cada cidadão da cidade a cuidar menos do que é seu, das suas posses, né, dos seus bens materiais, do que de si próprio, para que as pessoas venham a ser o melhor que elas possam ser. Por isso ele é um benfeitor, porque ele passou o tempo todo tentando fazer com que as pessoas buscassem melhorar a sua alma, né, a sua humanidade, e não pensar tanto nos seus bens, nas suas posses, né? Ele é um pobre benfeitor, né?
sou um benfeitor pobre e por isso mereço ser sustentado no Pritaneu. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, eu não quero parecer presunçoso, mas de verdade eu creio que fiz um bem para a cidade. Ele crê fazer um bem para a cidade. Né? Isso é uma convicção que ele tem. No parágrafo 2º, né? E aí na página 22, ele vai dizer o seguinte, não direi nada contra mim, nem proponho pena. Porque o que ele poderia temer, na real? Ele vai dizer, né? Assim, a morte, ele já disse que ele não sabe. Né? Ele não tem por que temer a morte porque ele desconhece. A prisão, ele não vai propor, porque qual o sentido dele propor uma pena em que ele vai ser um escravo até o resto da vida? Que não é muito longa, aliás. Né? Uma multa, ele é um cara pobre, então como ele vai propor uma multa se ele não pode pagar? O desterro, ele também, né? Qual é o sentido dele ser mandado para outra cidade? Porque se tá ruim para ele naquela cidade ali, imagina numa cidade estrangeira, né? Se ali onde ele nasceu e se criou, ele já não é bem quisto, imagina num outro lugar, onde ele chega como estrangeiro, como deportado. Se ele vai viver fora, ele provavelmente vai fazer a mesma coisa que ele faz em Atenas e ele vai ser expulso da mesma forma. Se ele não se propuser a dialogar com os jovens vão reclamar que ele não está conversando com eles. E aí ele vai ser expulso por causa disso. Se ele conversar com os jovens, ele vai conversar da mesma forma e ele vai ser acusado pelos velhos, né, de corrupção e também vai ser expulso. Então ele vai ter que andar de cidade em cidade sendo expulso toda vez, né? Porque o Sócrates é o Sócrates, ele não vai mudar, né? E aí tem uma frase aqui no parágrafo 2 que da página 22, que talvez seja uma das frases mais assim, mais bacanas, assim, mais legais, mais emblemáticas, que é a seguinte, né? A vida sem exame não é vida digna de um ser humano. A vida sem exame não é vida digna de um ser humano. Fecha aspas, né? Essa é uma rica de uma frase, né? E aí tem uma parte que diz assim, né? Aí começa ali na página 23, aos que o condenaram. Aí o Sócrates vai dirigir uma palavra aqueles que condenaram ele, né? Que é os. Onde é que tá? Aqui, ó. Aos que condenaram. No parágrafo 3 da página 23, ele vai dizer o seguinte: aos que me condenaram, vocês vão ser conhecidos como aqueles que mataram Sócrates, aqueles que mataram um sábio. Né? E aí o Sócrates vai dizer: pô, eu sou um cara velho de 70 anos, eu já ia morrer se vocês tivessem esperado um pouquinho. A pena que vocês estão me colocando agora e tudo isso que está rolando já ia acontecer naturalmente. Né? Nem precisava todo esse trabalho. E no parágrafo 4 ele diz assim, né? Se eu deveria fazer tudo para se livrar da pena, né? Para se livrar da justiça. E aí ele vai dizer assim, né? Bem capaz. Como se o Sócrates fosse gaúcho, assim, né? Mas bem capaz. Porque ele vai dizer que ele é digno, né? Que ele não vai ficar de mimimi tentando fazer de tudo para se escapar da punição, né? Tipo, não é do feitio dele fazer isso, né? E aí ele vai dizer uma coisa interessante, né? Que é o seguinte: ele vai dizer que ele aceita muito mais a morte pela forma como ele se defendeu agora, pela argumentação que ele apresentou, né? Tá muito mais palatável, né? Muito mais aceitável a morte agora do que a vida se ele tivesse usado uma defesa piegas e lamurienta, né? Cheia de implorações, assim, né? Acovardada, apequenada, né? Que as pessoas esperavam, num certo sentido, que ele fizesse, que ele fosse apelar para pieguice, assim, né? Para o mimimi, que ele fosse chorar, implorar, de pé juntos, chamar, fazer um fiascão, assim, né? Mas que não. E aí ele agora, passado o julgamento, aliás, tem uma coisa importante, né? Que esse julgamento de pena capital, de pena de morte, ele dura um dia. E aí ele vai até reclamar, né? Que se fosse em outros lugares, em outras cidades, essas penas capitais, o julgamento ele é mais longo, né? O acusado ele tem mais tempo de se defender, né? De argumentar e tudo, ele tem mais recursos, assim. Então é isso, né? Agora ele está muito mais de acordo com a pena de morte do que se ele tivesse que viver pela indignidade, né?
que ele vai dizer uma coisa interessante que é: não se deve fazer de tudo para escapar da morte. E aí é isso, né? Ele vai fazer essa defesa, né, da dignidade e da honra e da justiça, né? Que isso é mais forte, isso é mais importante do que a vida, num certo sentido, né? Tu não deve temer a morte e tu não deve fazer de tudo para evitar a morte, né? Tem coisas que tu não deve fazer. E aí ele vai dizer assim, ó, não se deve fazer de tudo para escapar da morte. E ele vai dizer, não é difícil escapar da morte, né? Muito mais difícil é escapar da maldade. E aí ele vai dizer sobre a situação, né, que ele está vivendo ali, né? A maldade, ela corre mais que a morte. A maldade corre mais que a morte. E aí ele vai dizer que a morte pegou ele, né? E que é mais velho e mais lento, e que a maldade pegou os acusadores dele. Isso é interessante, né? Porque no final das contas ele está dizendo que os acusadores eles abandonaram a busca da justiça, mas eles estão agindo única e exclusivamente por maldade. E aí no parágrafo 1 da página 24, lembrando que ele está falando aos que condenaram ele, né? Ele vai fazer um vaticínio. Um vaticínio é uma espécie de previsão, de profecia, né? No caso aqui soa mais como uma praga que ele está rogando, né? Que ele vai dizer assim, vocês pagarão caro, né? Por quê? Porque assim que ele for condenado, as pessoas que vão sobreviver vão se levantar contra a cidade, contra a injustiça, né? Que eles vão ficar atazanando, vão ficar, né, lembrando o tempo todo que aquelas pessoas ali condenaram um homem inocente. Os meus se levantarão e vão cobrar. Não pensem que matando pessoas vocês sairão ilesos. Pagarão com a desonra e o descrédito. É um pouco essa ideia. Em vez de tapar, cito aqui, né? Em vez de tapar a boca dos outros, seja o melhor possível. E aí ele termina um pouco com isso, né? Com essa praga aí, essa fala, né? Aos que condenaram ele. E aos que absolveram. Eu tô ruim da rinite, tô com a irritação, tô falando tudo errado. Aos que absolveram, né? E vai dizer assim, vamos conversar que eu quero explicar umas coisas para vocês, né? Como amigos. O sentido exato do que aconteceu comigo agora. Daí ele vai trocar uma ideia meio de conscientizar os camaradas assim, né? Sobre como ele vê o que está acontecendo ali, né? E aí ele diz o seguinte, né? O que aconteceu com ele foi uma coisa, segundo ele diz, meio que maravilhosa, né? Por quê? Porque parece que aconteceu para ele o maior dos males, a condenação. Mas vejam, ele vai dizer, né, ao longo do processo, você sabe, né, o Sócrates tem essa coisa de ser meio intuitivo, ele tem o daimonion que fica conversando com ele. E aí ele vai dizer que o daimonion não conversou com ele, não falou com ele, não tentou impedir ele de fazer nada, nem sugeriu nada para ele ao longo do dia inteiro, né? E como ele interpreta isso, né? Ele interpreta que essa não manifestação do daimonion ao longo do dia é uma indicação de que o que está acontecendo com ele é uma coisa boa, é um bem o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque essa intuição dele, o daimonion, o sexto sentido, né, se quiserem chamar isso, a consciência dele, não se opôs porque é uma coisa boa, no final das contas, né? E aí ele vai o seguinte, né? Ele fala o seguinte, vamos refletir um pouco sobre a punição, sobre a pena de morte, né? Sobre o que é a morte. Lembrando o que ele já falou, né? Ele vai dizer, a morte ela pode ser tanto o nada, aquele sono sem sonho, né? Como também pode ser algo no sentido de ser uma migração, uma mudança de ambiente, né? Como se ele fosse pro Hades. E aí ele vai dizer o seguinte, se for um sono sem sonhos, ela é uma vantagem em muitos sentidos, né? Então, nesse sentido, é a cessação total de qualquer coisa, né? Uma espécie de tranquilidade eterna. Ele acha que é uma vantagem, num certo sentido. Se for uma mudança, ele vai dizer que, bom, imagina se eu for para um lugar onde todo mundo foi, e aí imagina quantas pessoas vão estar lá, né? E aí ele vai dizer assim, quantos grandes personagens, quantos grandes homens, né, vão estar lá.
E aí ele começa, né? Ulisses, né? Ou Odisseu, Homero, muitos dos grandes heróis injustiçados, né? Das grandes pessoas injustiçadas vão estar lá, né? E ele vai poder comentar e conversar com eles e trocar ideia com eles sobre isso que aconteceu com ele também, né? E comentar as diferenças e semelhanças, né? Da injustiça que ele sofreu, que os outros sofreram. E aí o Sócrates já se imagina, né, meio que um pouco exercendo essa coisa dele, essa busca pelo conhecimento com os grandes e maiores sábios, né, de todos os tempos, né? E, e para ele isso seria uma espécie de felicidade indizível, né? E além de tudo, né, talvez se ele vai para esse lugar, ele vai deixar de ser mortal e ele vai se tornar imortal. Se a tradição estiver certa, porque ele vai dizer isso várias vezes aqui nessa passagem, né? Se a tradição tá certa, se as coisas são como dizem, então não tem muito o que reclamar da morte, no final das contas, né? E aí, isso na página 26, né, no parágrafo 1 ali, ele vai dizer assim: não há para o homem bom nenhum mal para o homem bom, quer na vida, quer na morte, e os deuses não descuidam de seu destino. Ele vai dizer assim: ó, só tem um pedido para vocês, para esses, né, que o absolveram. E aí eu vou ler aqui o último trechinho, da página 26, que é o parágrafo 2, o parágrafo. Aqui, metade do parágrafo 1, que é o seguinte: olha só, é um trechinho rapidinho, olha aqui, ó. Contudo, só tenho um pedido que lhes faça. Quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu vos infligi. Ele está falando com os que o absolveram, né? Portanto, os que são partidários, concordam com Sócrates e tal. Se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude, se estiverem supondo ter um valor que não tenham, repreendei-os, como vos fiz eu, por não cuidarem do que devem e por suporem méritos sem ter nenhum. Se vós o fizerdes, eu terei recebido de vós justiça, eu e meus filhos também. E aí a grande frase lapidar que termina o diálogo diz assim, né? Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida, quem segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. E aí termina esse grande texto, né, do Platão sobre o Sócrates, a Apologia. E aí com isso a gente termina essa experiência de leitura e comentário de um texto filosófico bem didático, bem básico, bem importante, assim, com vários elementos e várias camadas para a gente poder explorar devagar, sem pressa, sem nenhum atropelo, assim, né? A gente pode ler ele várias vezes. E aí agora que a gente já fez esse percurso, assim, elementar, o que eu vou sugerir para vocês? Tem um filme que vocês podem assistir, que é um filme italiano, que se chama Sócrates, em que aparece essa cena aqui toda. Tem dublado em português, dublado não, tem legendado em português no YouTube. Eu não sei se tem dublado em português, mas eu sei que tem legendado. E aparecem vários diálogos do diálogos socráticos, né, diálogos do Platão, nesse filme, e em especial esse do julgamento do Sócrates, né, a apologia do Sócrates. E com isso a gente encerra esse primeiro bloco de assuntos aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo e útil de alguma forma. Espero ter sido acessível. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, algum erro, algum equívoco que eu tenha cometido, por favor, comentem. Espero que tenham gostado. Deixa aí o teu comentário, deixa o teu joinha se tu gostou, compartilha com quem tu acha que gostaria de receber esse material aí. E eu me dei conta de que até agora eu não havia me apresentado, tá? Meu nome é Wellington, eu sou professor de filosofia, eu tenho graduação em filosofia, sou licenciado e tenho licenciatura em filosofia.
Eu sou mestre em filosofia e também sou doutor em filosofia. E eu tenho 20 anos de experiência no magistério de filosofia, dou aula para o ensino médio, já dei aula como professor substituto, né, na graduação. E a minha formação ela é universidade pública, né, Universidade Federal de Pelotas na graduação, Universidade Federal de Minas Gerais no mestrado e Universidade Federal do Rio Grande do Sul no doutorado. Certo, gurizada? Então, espero que vocês tenham curtido. Em breve a gente vai ter mais disso por aqui. Falou, valeu!